para mais um Safeway Podcast, o podcast da Safeway Church. Estamos aqui juntos para mais um podcast e hoje estamos aqui reunidos com amigos de infância, amigos que têm muitos conhecimentos juntos e vamos tentar aqui tirar o proveito máximo de um homem de Deus que está aqui conosco para gravarmos esse podcast, que eu creio que vai ser muito edificante, assim como foi edificante no culto hoje, que eu acredito que você não pode perder. Vai no nosso canal, esteja lá assistindo a mensagem da nossa série Liberdade e escute lá a mensagem, fora as outras mensagens que estavam lá, que não são tão boas, porque foram as minhas mensagens, mas está lá do pastor Oséias, que é a mensagem que foi falando também sobre liberdade, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e você vai estar ali podendo ser abençoado pela palavra de Deus. Então, vai lá, assiste, né, no nosso canal da igreja, esteja aí ouvindo. E ele está aqui conosco para podermos falarmos um pouquinho, pastor Oséias Moraes. Obrigado. Pastor da ADVEC, né, como carioca, um bom carioca, ADVEC, na Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Exatamente. Né? Ali em Guarulhos, São Paulo, qual tive a honra, o prazer de estar ali com vocês ali, num relâmpago ali também, passando uma pena. Mas estamos aqui, podendo ter aí também nessa sua passagem também relâmpaga, né, passando aqui, mas vamos ver se a gente consegue extrair o máximo aí para a gente estar também os irmãos que estão nos acompanhando, que têm acompanhado o podcast, os irmãos da igreja, conhecer um pouquinho mais, né? E quem sabe também os irmãos lá da ADVEC de Guarulhos também conhecer um pouquinho mais a vida do seu pastor, a vida do pastor Oséias, né? Porque às vezes a gente não conta o testemunho que a gente só conta o testemunho quando é um testemunho triste, né? Agora, quando é um testemunho, para mim, veja bem, marca isso aí. Para mim, o maior testemunho é aquele que nasce na igreja e nela permanece até o fim. Né? Para mim, é o maior testemunho de vida. Não estou dizendo que quem tem as suas histórias que se converteram, que caíram e Deus levantou, não estou dizendo que isso não é um testemunho de vida. Mas para mim é um grande testemunho de vida. Né? E o Senhor começou, nasceu, né, num lar cristão, o qual o motivo do Senhor estar aqui porque conhece pessoas desde a infância, como o nosso irmão Diego, o Lucas, que está aqui, né, no nosso backstage, que estão aqui fazendo as honras de estar nos ajudando nesse podcast, que são a máquina, né, que faz eles, que faz o negócio acontecer, a gente só põe a cara para bater. Mas em breve eles buscando para eles estar ali, principalmente o senhor Diego, o Lucas, precisam vir para cá também. E tá com você também aí, né, o Bochecha. Bochecha. Né? Vulgo Bochecha. Vulgo Bochecha. Tá aí com você, que eu tô dizendo que é o Bochecha sem Claudinho. É, o cunhado rico. Cunhado rico? É isso aí. É bom ter cunhado rico, né? É bom. Só não me dá presente, mas... Rico é aquele que tem amigo rico, né? Essa é a grande verdade, né? Mas esse é o motivo que o senhor veio parar aqui, está aqui conosco, através da vida desses irmãos, visitar a família. Exatamente. E ver amigos, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Nosso relacionamento, os relacionamentos que ficam. E isso é bem legal. Bem legal. E nessa história do pastor Oséias, né? Nasceu num lar cristão. Como é que é essa história? O senhor nasceu na Assembleia de Deus? Como é que foi a história? Bem, vamos lá. Primeiro, obrigado por estar aqui, né? A gente cooperou junto agora de manhã, no culto da manhã, reforçar o convite do senhor para que assistam a mensagem, né? Nessa série de mensagens sobre liberdade. E obrigado. Prazerzão estar aqui, vim ver meu amigo Diego, Lucas, a família. E estando com o senhor novamente, prazerzão, obrigado. Bem, na verdade, assim, eu nasci na cidade de São Paulo, mas sempre fui criado ali na cidade de Guarulhos, né? São Paulo capital, Guarulhos Grande, São Paulo. Então a vida inteira fui em Guarulhos. Nascemos na Igreja Assembleia de Deus. Com 18 anos fui para o serviço militar obrigatório. Segui carreira. Mas antes do senhor ir pro exército, o senhor também foi para a faculdade, né?
Na verdade, só vai dando uma passada, né? Não, na verdade, eu entro no serviço militar em 2002, mas a faculdade eu vim só depois. Só depois. Exatamente, a faculdade o serviço militar veio primeiro. Sim, bem primeiro. Quando eu entro em 2002 no serviço militar obrigatório, segui carreira. Em 2003 eu começo a namorar com a minha esposa. Em 2006 a gente se casa. Quando eu volto do interior de São Paulo, que é 2012, aí eu começo a faculdade. Legal. Então, Porque quando o senhor entrou no serviço obrigatório, o senhor já manteve, já seguiu carreira, né? Eu prestei concurso, uma longa história. Mas a sequência é essa. Serviço militar, casamento e faculdade. Essa é a sequência das coisas aí. Enfim, então fui criado na igreja, assim, né? A vida inteira. Minha família, sou de uma família com 6 irmãos, 6 filhos, né? Meu pai e minha mãe. E todos criados dentro da igreja, ali na cidade de Guarulhos. Filho de pastor, não? Não. Meu pai sempre foi diácono. E interessante que meu pai veio a falecer agora em 2022, né? E o sonho do meu pai sempre foi ir ao presbitério, né? Ele tinha esse sonho, né? Essa vontade. E aí ele foi consagrado ao presbitério em janeiro. Quando foi em fevereiro, ele faleceu. Uau. Então ele faleceu com 79 anos. Parece que foi um Deus presente honrou. ali. Deus honrou no final da vida dele. Ele foi presenteado com essa. Pastor Wellington Júnior, ali na Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede, em São Paulo, consagrou ele. Tem até uma foto nas minhas redes sociais lá. E quando foi um mês depois, ele veio a falecer. Uau. História bacana. Deus legal. Ele. Muito bom. Mas quando o senhor entra nessa faixa aí, já começou o exercício militar ali, novo, Sim. Né? Porque a gente entra novo no serviço obrigatório, né? Aqueles que têm que prestar, né? E qual foi esse desafio, né? Porque jovem, né? A gente sabe que ali naquele no meio militar ali, nós temos gente de tudo quanto cultura, né? Crenças, ambientes, e como que é um jovem cristão, né, estar nessa pauta aí? Eu comparo a vida militar muito com a vida universitária, né? O mundo acadêmico. Se mistura? Época, eu vejo bastante semelhança, né? Na verdade, naquela época era diferente porque não tinham as redes sociais, né? O Orkut veio surgir meados de 2005, ali por aí. A internet era discada, enfim, não tinha essa acessibilidade que a gente tem hoje do WhatsApp, do Instagram e por aí vai. Mas a gente novo, né, 18 para 19 anos, passei a ter salário, comprar um carrinho e tal, e viver com pessoas de outras culturas. Então, eu acho que assim, primeira coisa, era manter o foco, né, a fé, valores, para não se perder. Basicamente era isso. Porque na minha caminhada aí de 22, 23 anos de farda, não foram um nem dois, foram dezenas de companheiros que eu vi sucumbir pelo caminho, na caminhada cristã. Porque é uma vida de muita viagem. Imagino. Muita acessibilidade, aí tem a questão da exposição, né? Sim. Então isso, o cara muito novo, não tem muita estrutura, acaba mexendo, bagunçando com as suas crenças, seus valores. Sim, né? Os valores. Eu acho que Deus teve misericórdia de mim aí para me manter firme ali nesse período. Deu uma cabeça boa para estar lidando com essas situações, que na vida de um jovem, né, ali questões de relacionamentos com garotas. Exatamente. e tá ali aquele ambiente, álcool e até drogas também, né? Sim. Ambiente que muita gente ali, eu sofri com isso também, né? Eu não, na época eu tava desviado nessa época, e só que eu tinha uma linha muito de prestar, de honrar os meus princípios, né? Embora não estando com a vida na igreja, estando presente ali, mas afastado, mas eu tinha uma questão de ser honesto, de honrar aquilo que eu estava prestando e fazendo, achava aquilo de muita importância. Para manter esse princípio foi muito difícil. Eu tive que enquadrar um bocado de gente para poder não sujar isso, né? E com isso a gente recebe um bocado de retaliação, né? Por isso eu pergunto, porque eu sei que, por exemplo, assim, como o senhor seguiu carreira, o meu foi só um período, eu não servi carreira, né? Embora tive até vontade, mas
foi vontade passageira, depois eu acabei não querendo. Mas eu sei que tem bastante, assim, retaliação. O senhor sofreu, assim, algum tipo de retaliação nesse longo de história, assim, por ter princípios Eu acho que cristãos? Como a palavra é retaliação, né? Eu acho que esse sentido mais agressivo eu vim a sofrer futuramente na faculdade em 2012, né? Quando eu digo retaliação, assim, não é tipo... Pressão. Pressão, aquela expressão de Eu acho que a cara... pressão no militarismo ela vem naturalmente, né? né? Que eu te falei, o cara na flor da idade, né? Solteiro, carro, farda, aquele negócio todo. Então, assim, a pressão é natural do meio, né? Do meio. Aí já eu acho que o cristão em si, em qualquer ambiente. Exatamente. Na faculdade diferente, né? Na faculdade já foi outro viés, aí já a pressão foi mais intenso? Mais ideológica, outro tipo ideológica. De pressão. Pressão ideológica. Foi muito mais agressiva. Muito tenso? Isso em qual ano? De 2012 a 2016. 4 anos ali intensos de universidade 2012, pública. 2016. E aí o curso de... Aí havia alguma retaliação nessa esfera ou não? Então, a retaliação, ela dá a entender que é algo que você faz e alguém vem e faz sentido contrário, né? Eu acho que você tem que ter prudência para se posicionar no momento certo e administrando a situação, porque é uma coisa que é fato, né? Ela vai acontecer, ela existe, e aí você tem que saber o que você está fazendo ali. Eu vim aqui para me formar e vambora. Eu digo porque, tipo assim, a gente vê hoje, como o senhor disse, redes sociais hoje mostram muita coisa. A gente vê muito professores que acabam entrando por um âmbito que foge do âmbito né, de critérios de ensino para combater ideias, de ideologias. Sim. E para o cristão é muito delicado, né? Porque você vai para a universidade é mais ou menos parecido com o militarismo, né? Então tem, além dessa questão das crenças, ideologias e tal, tem essa questão da acessibilidade, né? Então tem muita gente que está ali que está o mundão escancarado para você e você tem que se posicionar, né? Então, como eu já fui para a faculdade, já era casado, né? Em 2012 eu já era casado, então eu consegui observar isso de fora, né? Mas eu vi muito jovem solteiro dentro que sucumbiu também na caminhada cristã, né? No meio do caminho. Na verdade, o que o senhor falou, em todas as áreas da sociedade vai ter esse tipo de pressão. De pressão. E aí eu senti, sim, essa pressão e vejo até hoje, né? Às vezes eu tô lá no militarismo e vejo um jovem que entra recentemente e você vai acompanhando a trajetória e você vai vendo o cara se perdendo, no meio do caminho se perdendo e é complicado. Ainda mais hoje em tempo de tecnologia. Em tempo de tecnologia, muita informação. Muita informação. E isso é difícil pro aquele que está começando ali manter um equilíbrio. É difícil. E essa questão atrapalhou alguma coisa na sua formação? Influenciou alguma coisa? Assim, chegou a influenciar no seu ensino, naquilo que você cria? Chegou a ter alguma luta nessa parte? Assim? Não. O que o senhor diria para os jovens que hoje entram, né? Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma época que o jovem cristão, quando vai principalmente para a faculdade, né, sofre muito com essa questão, né, de manter uma posição, uma postura, né, o fato de ser cristão já coloca ele num sentido que não deveria de ser, mas até pejorativo, até quase, de uma maneira que, você é cristão, vira chacota, vira de todo. Como essa relação que o senhor diria para jovens que estão entrando, né, pais que estão vendo seus filhos, né? Hoje estava conversando um pouquinho ali com o Bochecha ali, né? Algo que a gente, tipo assim, a gente sofre né? Somos pais, nós sofremos com esse medo hoje, né? Eu vejo aqui nos Estados Unidos é uma força muito grande de nós termos até o ensino, né, em casa, né, escola em casa, por causa desse medo, desse viés que é ensinado nas escolas, que em alguns lugares há que lutam contra. Mas o que o senhor diria, dentro daquilo que o senhor passou, o que o senhor pode acalmar o coração de alguns pais ou alertar o coração de alguns pais nessa área, assim? Então, hoje eu tô com 41 anos de idade, né? Desses 41, 25 foi trabalhando com jovens e adolescentes dentro da igreja. Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho convicção de que o jovem precisa ter
uma convicção e um posicionamento, independente do ambiente que ele esteja, né? Ele tem que influenciar o meio, não ser influenciado pelo meio que ele está. Então, agora, aonde que entra a responsabilidade dos pais, no meu ponto de vista? A criação, o ensino. Você vai dar o caminho das pedras e vai dar o mapa da mina. Agora, é o que a gente falou hoje sobre liberdade, o poder da escolha. No final das contas, a escolha sempre vai estar na mão do indivíduo. Entendeu? Então, eu acho que assim, se me Você não toma decisão pelo filho, né? me dirigindo diretamente à pessoa aqui em questão, ao jovem, adolescente, e até alguns adultos, né, que vêm para o mundo acadêmico mais velhos. É posicionamento, é saber o que você está fazendo ali, qual que é a sua missão ali, o objetivo. Isso a gente passa por isso todo dia, né? Não é porque a gente é pastor, novo ou velho, casado ou solteiro, que você não está... você continua exposto. Nós estamos expostos o tempo todo. Mas eu acho que tudo gira em torno de posicionamento, né? Convicção, saber o que você está fazendo e tomar a decisão certa no momento certo e não deixar ser influenciado. Porque a gente sabe que toda escolha traz a sua consequência, né? Essa é uma coisa, até eu estava... Quando a gente estava conversando ali com o Bochecha ali, foi uma coisa que, eu disse, né? Acaba no final caindo na conta de quem vai ter que tomar a decisão. Exatamente. Não adianta a gente agora... O que cai na nossa conta é o ensino que a gente tem que dar. Exatamente. A palavra de Deus diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E a gente fica nisso. Você ensinou, você manteve, deu princípios, formou uma pessoa de caráter, né? E tipo assim, eu vejo, tipo meu filho hoje, tipo assim, eu vejo um homem de caráter, né? Então você formou princípios, você deu a ele. Então você deu a arma, você deu a munição, você preparou e agora ele vai para o campo de batalha, ele tem que exatamente. Cabe a ele agora tomar... Usar as ferramentas certas, né? Com a liberdade que tem de tomar as suas decisões, né? Exatamente. Decisões, né? E isso é diferente da área que está, né? Agora, como o senhor disse, né? No militarismo, na escola, sofre uma pressão mais forte, porque está ali em contato direto e hoje, pelo viés, né, mais forte, né? Os viés de ideologias que são impregnados, que são ensinados, né? Infelizmente, né? Nós vemos que é uma forçação de barra, né? Para muitos terem que optar. Exato. Né? Tem que escolher. Escolhe aí. Né? Então, acho que isso se torna um pouco mais difícil. Uma coisa que não mudou é o seguinte, quando as pessoas percebem que fulano tem um posicionamento firme, que ele não vai ser contaminado, as pessoas deixam de lado. Isso não mudou, não. Não mudou, né? Não, você chegou no ambiente. Não, beleza, segue seu caminho aí e tal, não se mistura, o pessoal deixa de lado. Quem vai delimitar, quem vai impor o limite é você mesmo. Você que vai determinar a linha. Até aqui vai comigo, até aqui não. Vai depender do seu testemunho. Seu testemunho. Aí... Mas não há implicância, não há insistência? Não. Acho que dá para você conduzir as coisas. Se você tiver sabedoria, dá. Quando a pessoa vê que tem uma seriedade, tem uma coisa que não vai mudar de rota, as próprias pessoas se tentando ensinar, elas se afastam. Sim. Não, aí não... É um processo natural da vida. A não ser que seja uma pessoa que ele vai querer ficar refutando o tempo todo, não? Talvez se, por exemplo, eu como cristão tô lá na escola e eu vou querer ficar combatendo e confrontando. Então eu vou receber essa confronta, essa pressão Aí cabe a você constante. ter sabedoria para saber se até aqui eu posso ir, até aqui não, até aqui convém, não convém. Então... Mas é aí que tá. Vamos lá. Dentro do meu âmbito, do que eu conheço, deveria eu ser um pregador, ser mais enfático com o meu cristianismo, com a minha cristandade no meio que eu tô, de demonstrar, de expor, de combater? Ou como seria isso? Eu acho que tudo tem hora e local. Eu acho que assim, você tem que ter sabedoria para administrar. Tem gente que a única Bíblia que ela vai ler na vida é o seu testemunho, a tua vida. Verdade. Então você não pode o tempo todo estar querendo combater no serviço, vai atrapalhar o ambiente de trabalho. Então, agora, o seu testemunho não, isso daí tem que ser uma coisa só. Então, eu tô ali para trabalhar, não tô ali. Agora, obviamente que se tiver oportunidade, situações, tudo bem. Mas eu não posso me tornar uma pessoa inconveniente, né? Sim. É algo que, tipo assim, às vezes a pessoa ela fala tanto, ela bate tanto, ela se diz tanto, mas não testemunha ou tanto. Eu gosto muito da passagem que Jesus fala de você é sal da terra e luz do mundo,
Porque o sal, se você colocar muito na comida, você vai perceber. E se você deixar sem sal, você vai perceber também. Exato. Agora, se o sal estiver na medida, ninguém nem fala do sal. Ninguém reclama. Ninguém percebe. Não. Eu acho que o cristão no mundo, o sal da terra, é esse cristão aí. Não é questão de passar de maneira despercebida. Não é passar despercebido. Não. Tem que ser percebido, mas ele foi percebido porque deu um bom sabor. Sim, na medida certa. Sim. Então você tem que ter essa sabedoria. É uma medida tragável. Exatamente. Uma medida senão tragável. Você fica insuportável. Insuportável, intolerante, exatamente. Fica... Eu caminho por essa linha aí. A linha do equilíbrio, a palavra que linha do equilíbrio. Essa é a linha que a gente se procura se pautar também. Porque não adianta você também ser intolerante, porque aí você não desce. Exatamente. Né? E o fato de ser moderado, equilibrado, não significa que você é conivente ou que você aceita. Apenas que você tem sabedoria para ser equilibrado no momento certo. Sim. Quando te for perguntado, quando te for necessário, você vai... Quando precisar defender, você defende. Quando precisar protestar, você protesta. Mas quando precisar se calar, você se cala também. Não é nem se calar, né? Enfim, é o momento. É o momento, É o momento certo, né? E não atropelar ele. Mas é isso aí. Então, essa vida aí do cresceu, militarismo, faculdade. E aí, como foi chegar a ser pastor? Foi aquela escalada normal da vida de todo cristão assembleano que teve aquela escalada, né? Líder de jovem, diácono, às vezes diácono, líder de jovem, e vai acho que foi acontecendo naturalmente, né? Natural. Acontecendo naturalmente. Eu fui 25 anos de líder de jovens e adolescentes. Como um bom assembleano, fui maestro de coral, orquestra, professor de escola dominical, enfim, fazia de tudo na igreja. O senhor é bastante virado pro lado da música, né? Sim, gosto de música, canto a vida inteira, a família toda é família de músicos, né? Desde o meu avô já. E aí... Nós temos um problema aqui. Toda vez que tem alguém com a veia e com as raízes assembleanas, nós temos uma pergunta que tem que ser feita. Ixi, lá vem. Qual o seu hino favorito? Rapaz, essa aí não estava programada, né? Não. Tantos hinos bonitos, né? Verdade. Não tem aquele favor. Em fervente oração, gosto muito. Em fervente oração. Número? 577 da harpa cristã. Esse é! Aí! Esse é não sabe mexer, não brinca. Botou grilo, cara. Era aplausos. É isso aí. É isso aí. Muito bonito, sim. E é isso. Eu acho que foi o caminho natural das coisas, né? Quando eu me casei em 2006, nós fomos para a cidade de Lorena. Crescemos muito naquela cidade no sentido de maturidade. Tanto maturidade como homem e mulher, marido e mulher, como obreiro. Uma igreja bastante bacana ali no interior de São Paulo. Já sendo pastor? Não, eu era diácono. Diácono. Eu era diácono e lá a gente liderou jovens e adolescentes na cidade de Lorena, né? Eu fui a serviço do Exército, ficamos ali por 5 anos. Nesse período de 5 anos a gente trabalhou muito na igreja. Nesse período que eu estava em Lorena foi quando eu fui para o Haiti, missão de paz pela ONU. Quando eu volto da ONU, aí o pastor me consagra ao ministério, ao presbitério. Então, quando eu retorno para São Paulo em 2012, eu venho como presbítero. E aí foi no ano de 2013, 14, por aí, 15. Eu sou consagrado a evangelista no Ministério do Belém, né? Ali no setor da Moca. Então, foi essa trajetória, né? Como o senhor perguntou, meu pai não era pastor, nada disso. Foi acontecendo naturalmente, né? Ministrando a palavra, cantando, liderando, as coisas foram acontecendo naturalmente. E, obviamente, estando ao lado de grandes homens, né? Querendo se espelhar em grandes homens. Sim. Com certeza. Que a coisa foi acontecendo. Com certeza. E aí foi escalando, diaconato, presbitério... Sim, 2015, se eu não me engano, falhou a memória aqui, acho que foi 2015 mesmo. A evangelista. E aí, 2021, com a ida para a ADVEC, aí eu sou recebido como pastor, né? Já era ministro do Evangelho. Então... Mas antes da gente entrar nessa parte aí do senhor já na ADVEC, a gente acabamos não entrando lá, o senhor pincelou rapidinho, falou aí do Haiti, do Haiti, né? lá. Do terremoto. Conta um pouquinho para essa experiência lá. Sim. Deve ter sido muito forte, muito marcante, não? Sim, nós estávamos morando em Lorena na época, era 2010, quando aconteceu o terremoto, que morreram mais de 300 mil pessoas. Qual era a sua função no Exército? No Exército. Eu sou sargento de comunicações. De comunicações. Eu trabalho com parte de rádio, né? Sim. De comunicação de rádio, de alta frequência e tal.
E código Morse também, ainda usa-se muito no exército. Ainda usa? Usa. Em questão de caráter de emergência, contingência, né, essas coisas, né? No próprio Haiti usou, quando aconteceu o terremoto. Porque não havia comunicação. Exatamente, aí o código Morse foi fundamental, né? Não havia rádio. Falava no Morse através do rádio, mas que caiu foi o sinal de internet. Então usou-se o rádio para se comunicar. Porque o rádio não tem como, né? O rádio ele se comunica através das ondas. Sim. E aí não depende de tecnologia, desse tipo de tecnologia. Enfim. E aí, em 2010, morreram ali mais de 300 mil pessoas. Eu lembro que era um domingo, como hoje. Eu recebi uma ligação do quartel, estranhei. Mas basicamente era um acionamento para perguntando quem era voluntário para ir para o Haiti. A toque de caixa. Meu Deus. Aí conversei com a minha esposa, na época eu não tinha filho, em 2010. O senhor não era agente da ONU naquela época ali? Não, só servia no quartel. Só servia no quartel de Lorena. E aí cheguei na segunda-feira, falei que era voluntário. Questão de uma semana ali, embarcamos, fomos pro Haiti. Aí chegamos lá, os militares que morreram lá no terremoto trabalhavam com a gente. Morreram 20 militares. 10 trabalhavam com a gente diretamente no quartel de Lorena. Companheiros de faculdade, inclusive. Meu Deus. E aí, quando nós chegamos ali, ainda o cenário era caótico, porque os corpos ainda estavam pela calçada, muito corpo. Né? Muita gente morreu, né? Foram quanto o contingente que foi enviado? O senhor lembra? De militares? Já tinha um batalhão lá, que aproximadamente 1.000 homens. E aí, quando eu fui fazendo o 2º batalhão. Então, dobrou o contingente, né? Só que tinham outros exércitos de outros países, né? Isso eu tô falando do Brasil. Do Brasil, sim, claro. Gente até do exército americano estava lá também. Essa missão, na época, ela era comandada por um general brasileiro, né? Então, nossos batalhões eram os batalhões principais ali. O Brasil comandou toda a missão de paz. Haiti, exatamente. E aí, cheguei lá em 2010, aquele tanto de gente morta e tal. E, na verdade, existem vários tipos de missão. Imposição da paz ou manutenção da paz. Nós somos para manter a paz, né? Um país que já estava pacificado por uma imposição que já foi executada. Já havia controlada. Exatamente. Devido às facções, gangues e tal. E aí nós fomos. Mas agora havia um critério, porque quando tem essas catástrofes surge muita. Aí já passou a ser missão humanitária. Entrou a Cruz Vermelha, entrou várias situações. E aí eu fui a serviço da ONU, né? Passaporte diplomático e tudo. Enfim. Então nós ficamos ali 8 meses, né? Ajudando a reconstruir o país. Essa missão, não lembro exatamente quando que acabou, mas acho que foi em 2017, 2016 por aí que acabou essa missão. Durou bastante, né? Durou bastante tempo. E dentro desse cenário caótico de guerra, devastação, aí nós encontramos um campo bastante fértil para a pregação do evangelho, né? Houve essa oportunidade? Abriu essa janela? Porque de dia a gente era militar, né? E de noite a gente conseguia reunir para fazer cultos. Então o pessoal estava muito quebrantado, longe da família, muita gente sofrendo. Isso dentro do quartel e fora também com o povo local? No primeiro momento no quartel nosso, né? Língua portuguesa. Depois começou a vir outros exércitos de outros países e nós chegamos a fazer cultos ali com mais de... Chegou a ter intercâmbio? Sim, fizemos cultos com 10, 12 países diferentes ali. Que legal. Com intérprete e tal. Muita gente aceitou Jesus, muita gente se converteu. E aí havia um quebrantamento pela comoção também da situação. Nós estávamos ali numa situação que nós não podíamos sair, né? Até podia, mas assim, uma vez nos 8 meses eu fui em casa, né? Então era um ambiente ali só nós mesmo. Situação caótica, dormindo em barraca de cama de lona. Com falta de muita coisa, né? Sem banho de água salgada durante 8 meses. 3 meses comendo ração, né? A ração é tipo um miojo, vai. Sim. Café da manhã, almoço e janta comendo ração. Então o ambiente era bem hostil. E aí dentro desse cenário caótico, a gente encontrou uma linha para poder pregar o evangelho. A gente ganhou muitas almas ali para... No Haiti? Ganhamos. Povo local? Também, muitos haitianos, porque a gente começou a ajudar os orfanatos, né? Saímos para distribuir alimentos e tal. E aí, dentro desse cenário, a gente conseguia fazer cultos, reuniões de oração. E o Haiti hoje é um país dominado pelo voodoo e pela bruxaria, né? Né? Sempre foi. Então, a gente conseguia pegar aquele povo cativo que não conhecia Jesus. Não conhecia, né? E ganhamos muitas almas para Jesus ali. Quando eu volto do Haiti, final de 2010, aí eu sou consagrado a presbítero na igreja em Lorena, pelo saudoso pastor José Tenório. 2011, eu vou a Brasília, faço um curso lá de mais 6 meses, então eu fiquei 8 meses fora de casa em 2010, 2011 mais 6 meses, que é quando eu me especializo em código Morse. E aí quando eu saio desse curso em Brasília em 2011, eu venho para São Paulo em 2012. Aí quando eu venho para São Paulo em 2012 é quando eu ingresso na faculdade. Então essa é a sequência dos fatos, né? Sim. Então a Alice veio nascer em
19, já foi 9 anos depois. Então, tudo isso aí a Etienne passou comigo, né? Se eu tenho hoje 22 anos de farda, a Etienne tem 21 anos que me acompanha aí nessa guerra. É um ano a menos. Aguentando aí O começo foi bastante difícil, porque eu ficava muito tempo fora, né? É. Acampamentos de 10, 15 dias, muita missão. Hoje não, né? Quando o militar vai ficando mais antigo, ele vai para funções mais administrativas, né? Burocráticas. Mas no começo foi bastante difícil. E pelo fato de ser comunicação, exerce muito, né? Também a comunicação, ela trabalha lado a lado com a infantaria, né? É. Onde tem um infante, tem que ter um comunicante, né? Para fazer a coisa caminhar acontecer, junto, né? Para poder ter a tropa precisa se falar, né? Os comandantes precisam falar com a tropa, né? Então, e o meio comunicação, tem que estar enviado até na frente e... Exatamente. Para poder... Tá na linha de frente mesmo. Para manter a comunicação do que se relata. Esse batalhão que eu estava especificamente em Lorena é um batalhão muito tradicional do Exército, que participou de várias guerras que o Brasil participou, e todas as missões de paz também que o Brasil participou. Só uma curiosidade, como é que era essa comunicação no Haiti Brasil nessa época? E como era difícil, não havia comunicação praticamente nenhuma? Como que era essa comunicação nesse período? No momento do terremoto, obviamente, internet, energia, água, acabou tudo, né? Então a gente ficou só pelo rádio. Mas depois as coisas foram se estabelecendo. Foram se estabelecendo normalmente. Até porque o mundo inteiro se... Mas assim, eu digo assim, interessante, porque nós vivemos numa época... Hoje até lançaram recentemente um filme, não sei se vocês vão lembrar o nome, esse aí que teve esse caos quando cai a internet, que não tem comunicação. Um filme... The Day After... Como é que é? O Mundo Depois de Nós, né? Um negócio assim que teve fazendo essa ligação aí, né? E as pessoas ficam baratinadas, né? Sem saber o que está acontecendo, o que vai. Por exemplo, era mais ou menos como um povo tá aqui em Long Island, o couro tá comendo lá em Manhattan e não sabe o que está acontecendo. Né? Então, assim, e hoje para nós isso é uma coisa ilógica, porque hoje você abre o seu celular, você pega e abre aí, você sabe o que está acontecendo no mundo. Às vezes quando o Instagram fica fora 5 minutos, a gente... WhatsApp. O WhatsApp a gente já... Fica, o que está acontecendo? Então, imagina, essa situação... Né? Como que tá assim, né? Você tá longe de família, porque isso para muitas pessoas, eu vivi num tempo que nosso único poder de comunicação era um aparelho telefônico que era preço de ouro. Exatamente. Eu vivi esse tempo também, né? Tipo, para poder ter um telefone em casa, uma linha telefônica, era difícil. Me lembro que eu tava na escola de formação em Três Corações, escola de formação de sargentos, que eu fiquei 10 meses também, e eu já era noivo da Etienne. A nossa comunicação era por carta. Eu mandava carta, né? E tinha uma carta que chamava carta social. Ela custava 1 centavo a carta. Só que ela não podia ter acima de tantas gramas, uma coisa assim. Era só carta ali. Era só carta mesmo. Então toda semana eu mandava uma carta social. A gente tá até hoje uma caixinha lá em casa com todas as cartas que eu mandava. E eu lembrava... E ela mandava a resposta da carta com o perfume que ela usava. E aí o cheiro, ele marca, né? Dá filme, né? E aí quando eu passo na rua, vejo alguém usando perfume, eu me lembro. Me volta no passado, ela sabe disso, ela sabe até qual é o perfume que é. E aí, é isso. Então a gente se comunicava com as cartas, orelhão, e às vezes fila com 20 alunos para se comunicar. E era muito caro, né? Cartão e tal. Aquele negócio. Eu ganhava como soldado, eu ganhava R$153 o salário, em 2002. E como aluno, o salário foi para R$500, mas era 80% disso era para pagar coisas nossas lá mesmo, né? Aí depois que mudou, né? Hoje não, já a roupagem é diferente, mas na época era muito sofrido. Enfim, então essa comunicação no Haiti, então, foi bem difícil, então, né? Foi difícil, mas logo se restabeleceu, porque o mundo inteiro se voltou para essa né? situação, né? A própria ONU, ela encabeçou tudo isso e o que era difícil mesmo era a nossa estrutura no local. Isso eu fiquei 8 meses lá, porque... Precário. A gente chama de Brabate, né? Batalhão. Aí eu fui do contingente do Brabate 2 que iniciou. Então, quando eu cheguei, eles deram pra gente um terreno, as barracas e a ferragem. Se vira. Então, naquela primeira noite, a gente já precisava montar a primeira barraca pra dormir na primeira noite. Por isso que a gente ficou sem comida 3 meses, né? Porque a gente nem tinha estrutura para cozinhar, para nada. Aí tinha que vir de navio a estrutura. A questão do tráfego aéreo também estava toda interditada, né? Tanto que o exército americano teve que intervir lá também, ajudou a gente e tal. Enfim, foi bastante caótico. Mas foi uma experiência
de vida que eu costumo dizer que o Haiti mudou minha vida, né? Como homem, como marido e como obreiro. Enxerga a vida de outra perspectiva? Eu saio do Haiti transformado e aí parece que as coisas mudaram a minha vida a partir dali. Né? O senhor enxerga tudo, a questão de fé, de ver, de enxergar essa questão da vida, da morte, do ser humano, né? Porque ali, tipo assim, se vê o quanto que nós somos... E o mais interessante é que isso ainda existe, né? Aliás, não precisa nem ir para o Haiti. Tem muitos lugares no Brasil hoje que são praticamente nessa mesma linha, né? Isso faz a gente entender, é o que foi falado hoje de manhã, né? A valorizar as coisas que para nós são imperceptíveis, como coisas naturais que o Senhor tem nos dado, né? O dom da vida, a saúde. Tem gente sofrendo nessa terra. Verdade. Assim, algo, assim, talvez não muito a ver assim, mas como eu disse, conversando com o senhor antes da gente começar aqui, eu gosto, né? Vendo aqui o ambiente que a gente está aqui, eu gosto um pouco de assistir filme. É uma coisa que eu e minha esposa, o nosso tempo de qualidade junto é assistir filme junto, ter uma série junto. É um momento que a gente gosta de pegar um cineminha. Nosso tempo de qualidade junto, a gente gosta bastante de filme. Eu vi um filme recentemente, Um Homem em Março. Não sei se essa é a tradução em português. E o astronauta fica lá em Marte, né? Ele perde a turma que sai numa tempestade que tem e ele fica para trás. Né? Então, para o pessoal vir resgatar ele, demora 4 anos para poder vir uma missão de novo, para poder resgatar. E ele fica fazendo cálculo de vida daquilo que ele tem, né, de mantimento, com o que ele precisa fazer. Ele bola ali, enfim, fazendo uma longa história curta, ele tinha batata e ele, por ter essa parte dele de astronauta, de ser tipo como um agrônomo, alguma coisa, ele desenvolve uma maneira de plantar batata. Né? E ele planta batata e tal, e dali ele consegue tirar mais tempo de vida, de ter, né, algo para se alimentar. E no final do filme, quando ele vê ali o coisinha da batata, ele traz aquela alegria para ele ver o caulezinho da batata assim na cena, aquilo ali dá uma esperança de vida. Aí depois, aí tem uma parte que ele vira e fala assim: oi, little buddy, oi, a coisinha, né? Assim, chega lá depois no final, depois da história ter passado, enfim, aí você assiste o filme, não vou dar aqui spoiler muito não. Aí você chega lá no final, ele vê uma ramificaçãozinha pequenininha no chão, ele vai e faz a mesma expressão assim, né? E eu falo, o ser humano quando passa por situações de vida, ele começa a valorizar a vida de uma forma melhor. E às vezes são pequenas coisas. Né? São pequenas coisas. Eu tenho um testemunho que parece completamente banal, mas para mim ele teve um valor, e nem foi comigo, foi com a minha esposa e com o meu filho. Então, a história do galão de leite. Né? O que acontece? A minha esposa vai para o mercado, a gente estava tipo assim, chegando aqui na América recente, poucos recursos, assim, lutando ali, e ela vai por uma vez pro mercado com dinheiro para comprar ali alguns alimentos, e ela tinha que tomar a decisão do que ela ia comprar, se ela comprava certos alimentos ou comprava o galão de leite. Não tinha como levar os dois. Né? E meu filho usava muito do leite, né, para comer cereal, que é um costume que as crianças usam aqui muito aqui. Quando ela faz a decisão, fala, vou comprar os alimentos aqui, os vegetais, né, tal, as coisas, e deixo o leite para lá. Eu vou levar aquilo mais importante, o leite dá para ficar sem. E quando tá ali na fila do caixa, né, ela vai lá para pagar, tinha uma moça passando uma compra grande na frente, e aquela moça, tipo assim, minha esposa ficou ali triste, né, que ela não pôde levar o galão de leite, estava ali, assim, né, pensativa com Deus ali. E na fila ali tinha uma senhora passando a sua compra. Aí a mulher do caixa falou assim, nós temos uma promoção, você compra um valor X, você ganha um galão de leite. Se a senhora quiser ir lá, pega o galão de leite, que a senhora passou aqui o valor, pega o galão de leite. Eu falei, não, eu já tenho leite aqui na minha compra, aqui, eu não preciso não. Dá para essa senhora que está aqui atrás. E ali, tipo assim, eu vejo a mão de Deus, eu falo, no galão de leite. E eu falo assim, cara, Deus cuida às vezes da gente, nos mínimos de falhas, muitas coisas. A gente, sabe, talvez não valorize né, um galão de leite, porque talvez você tenha um galão de leite estragando na sua geladeira agora. Mas às vezes a pessoa que está, às vezes, em certas situações, não tem esse galão de leite. Então, quando você tem essas coisas, aí você valoriza. Entendeu?
o galão de leite. Exatamente. Você valoriza pequenas coisas. Foi o que aconteceu comigo nessa experiência do Haiti aí, né? Eu passei a enxergar a vida de uma outra forma. De outro Exatamente, outro aspecto. Né? Enfim. Mas aí foi, mas enfim, veio do Haiti, voltou, e aí já de lá veio para São Paulo. Haiti, Brasília, São Paulo, né? Aí São Paulo chega em 2012, e a gente volta inicialmente para Guarulhos. Em 2015 eu me mudo para São Paulo, para a cidade de São Paulo, que eu trabalhava em São Paulo. E que foi em 2015 que eu fui consagrado ao ministério, né, de evangelista. Então foi essa caminhada até chegar à função de ministro, que a gente chama, né, ao cargo de eclesiástico, né. E aí em 2015, deixa eu pensar aqui que ano que foi pastor. 2018, o meu pastor. 2015 a 2018, congreguei com o pastor José Carlos. Ele veio a falecer em 2018. E aí, depois que ele falece, passou mais 2 anos, é quando eu migro do Ministério do Belém para Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? Só que eu vou só como pastor, não era pastor de igreja, né? Pastor auxiliar, que a gente chama, né? Pastor auxiliar. Cheguei na DEVEC inicialmente como obreiro, né? Depois eu fui recebido. A gente tem um estágio probatório que a gente chama, né? É quando a pessoa já vem como obreiro, ela fica em observação por 3, 4 meses. Depois disso, ela aprovada a sua documentação, ela entra no estágio probatório. Durante esse estágio probatório, você fica por 1 ano sendo observado e também observando. Por que existe isso na nossa igreja? Para que você tenha certeza se é aquilo mesmo que você quer e para que a igreja te conheça. Sim. Se você somar 1 ano de probatório, mais 3, 4 meses ali de observação, nós falamos de quase 1 ano e meio. Esses prazos eles não são fixos, esses prazos eles são flexíveis. Normalmente para mais, né? Às vezes dá 1 ano e você não está pronto ainda para acabar o probatório, então continua. Às vezes você está em observação há 4 meses e não está pronto ainda, então continua um pouco mais. Mas enfim, é uma média de 1 ano e meio aí. E aí depois desse 1 ano e meio acabou e tal, passou mais um período, é quando o pastor, que é o nosso pastor regional, né? Hoje eu sou pastor de Guarulhos, tem o pastor regional, que fica no bairro da Moca, que é o pastor Henrique Bravo, e tem o nosso pastor presidente, que é o pastor Silas. Então eu me reporto ao pastor Henrique, e o pastor Henrique se reporta ao pastor Silas. E isso nós temos ali atualmente hoje, 13 igrejas em São Paulo, né? 13 igrejas, né? Quando foi no final de 2023, o pastor Henrique me chama no mês de dezembro e pergunta se eu gostaria de assumir a igreja de Guarulhos. Conversei com a minha esposa, oramos a Deus e assumimos esse desafio, né? Então nós estamos gravando aqui esse podcast no mês de setembro. Estamos em setembro. E daqui 2 meses nós inauguramos a nova igreja de Guarulhos, né? Nós assumimos em dezembro de 23 e em novembro de 24 a gente está inaugurando. Você me mostrou lá o projeto, né? Lá, 3D lá, aquela arte lá, né? Passando por todas... imagino que deve estar uma coisa assim... estamos bacana. Aí com 70% da obra pronta, né? 75%. Então foi assim que eu cheguei na posição que eu ocupo hoje dentro do ministério, dentro da igreja, né? Obviamente, tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, serviu como base e tem servido até hoje, né? Todos os aspectos, né? Mas ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, então a gente está aprendido todo dia, né? Mas como eu fui pastor auxiliar há muito tempo, trabalhei com jovens, trabalhei com vários departamentos, então hoje eu consigo ter uma noção de cada departamento, como que a coisa está caminhando e tal. E, basicamente, lidar com pessoas, né, pastor? Exatamente. Então, lidar com pessoas. A experiência que o senhor tem no militarismo, ela traz uma bagagem... Sim. Nesse período meu, né? Que a minha formação é secular, eu sou professor, né, professor de matemática. Então eu dei aula em cursinho, né? Eu dei aula em cursinho, dei aula em colégio. Então sempre lidando com pessoas, né? Sempre falando, sempre lidando, ensinando. E aí eu até gosto desse lance e tal. E para a igreja nada mais é do que isso, né? Lidar com pessoas, né? Então é bastante interessante. Hoje a gente olha para trás, eu olho para trás, né? E eu consigo olhar pelo caminho trilhado e não tem como não enxergar a mão de Deus em tudo que foi feito, né? Nessa de ver um preparo para chegar até esse momento. Sim, porque a nossa infância, eu não nasci num lar pobre, né? Miserável, não, mas a gente era uma família simples. Tipo, eu vim tomar Danone, eu era adolescente, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha nada. Uma família simples, né? Eu perdi um irmão, né, para as drogas, ele tinha 17 anos. E dentro do contexto que a gente cresceu ali, do bairro, das amizades e tal, tinha tudo para dar errado, né?
Então, quando hoje eu olho para trás, vendo a minha origem, vendo de onde eu vim, sem influência, sem nada, não tem como não dizer que foi a mão de Deus. Mão de Deus, que né? não foi a mão de Deus, né? Então, foi a mão de Deus que me conduziu até aqui, eu e minha esposa. Maravilha. E hoje estamos aí com a nossa Agora filha. vamos lá, você falando aqui de pessoas aqui, uma perguntinha aqui, pessoal. Lá vem. Não é. Coisa boa, coisa boa. Então tá bom. Eu também venho, minha formação, né, de obreiro, venho da Assembleia. E alguém que eu sempre tive uma mirada muito grande foi o pastor Silas. Né? Uhum. Eu tenho um lema comigo que é meu, mas eu peguei dele, entendeu? Porque depois a gente fala mais de 10 vezes, a gente vira nosso, né? A gente toma uso capião e toma posse. Que é texto sem pretexto. Então, texto sem contexto é pretexto para heresia. O pastor Silas sempre falou isso, eu falei, isso é verdade, eu tomei isso para minha vida, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. E sempre tive uma grande admiração, né? Mas nunca tive a oportunidade de estar com ele, né? De conhecê-lo assim pessoalmente, né? Como pessoa, tá ali. Como é que é pastor Silas Malafaia? Como é que tá ali, tá com ele ali? Como ser pastoreado, tá ali? Falou de uma frase dele, eu gosto de uma frase que ele fala que não existe homem sem história, nem história sem homem, né? Então é isso daí. O pastor Silas é uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa muito acessível e considero que eu estou há pouco tempo, né? Trabalhando lado a lado com ele, porque a gente está em 2021 para 24, 3 anos, mas é uma pessoa simples, uma pessoa muito amável, né? Às vezes a gente vê na rede social aquele homem bravo, né? Aquele homem bruto, mas ele é daquele jeito. Acho que já foi até mais, não? Sim, os mais antigos dizem isso, né? Esses dias a gente estava com a esposa dele lá, recebendo a esposa, a pastora Elisete, em Guarulhos. E aí eu brinquei com ela, de púlpito, né? Falei, pastor, eu tô nervosa, a senhora tá aqui e tal, mas vai dar tudo certo. Ela falou, se preocupa não, você vai ficar calminho. Daqui a 2 meses o pastor Silas vem na inauguração, você vai ficar calminho. Falei, meu Deus, não pode dar nada errado aqui, né? Mas é uma pessoa que é um grande líder, que a gente respeita, que a gente admira. E eu tenho muito carinho, muito amor pela vida do meu pastor. Todos os pastores que eu tive foram importantes na minha formação. Homens de Deus. Eu sempre estive ao lado de grandes homens de Deus. E o pastor Silas, que é o meu pastor atual, meu pastor presidente, tem sido uma referência, não só para mim, um exemplo, mas para outros líderes, né? Inclusive de outras denominações. Sim, né? Claro. Não, para mim foi um grande, ponto de firmar, de ver algo, né? Eu sempre, hoje digo até menos, eu sempre fui aquele que gosta de combater, de querer lutar, né? De ser um cara mais assim, de brigar pelas ideias que, na minha opinião, são as certas, né? Mas hoje eu vejo assim, a gente tem que tomar até um cuidado, né? Para não ser um formador da minha opinião e não um formador daquilo que Deus determinou para nós, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas eu sempre olhei com essa perspectiva, né? De vendo assim, ver um grande homem de Deus, um grande líder. Por isso a pergunta, assim, saber de quem tá ali. O pastor Silas é uma pessoa muito, muito admirável, uma pessoa muito bacana, respeitada, né? Não só no meio evangélico, meio cristão, como também no mundo social, né? Nas mídias. Sim, é um homem muito respeitado, que tem uma história de vida muito bacana. É isso daí. Mas é isso aí. Bem, bem, bem bacana. É algo que, tipo assim, eu vejo ele como muito mais antes, né? Sempre foi um apologeta muito, muito intenso, né? E eu sempre tive essa vontade também, assim, de ser aquele cara que não vem com heresia, não, que eu vou... ele bate pesado mesmo. Que eu vou não aceita, cima. não. Tudo assunto Mas é isso aí. Então ali agora em Guarulhos e vai para um novo endereço. Quer passar já, aproveitar, passar o endereço. A gente não sei se a gente chega muito longe, mas acredito que a gente passa lá em Guarulhos, lá, manda já o endereço. Sim, a gente divulga o link desse bate-papo aqui. A nova igreja ela fica a uns 300 metros da igreja local, atual. Nós estaremos ali na rua Soldado José de Andrade, 579, perto da Câmara Municipal de Guarulhos. Nós estamos saindo de uma igreja de 400 metros quadrados para uma igreja de 1.000 metros. Né? Desses 1.000 metros,
500 aproximadamente destinados às crianças, uma igreja da criança. Legal. E os outros 500 metros destinados à igreja. Estamos saindo de 4 salas para 15 salas, saindo de uma igreja que não tem estacionamento para uma igreja que tem estacionamento, com um refeitório terceirizado para receber as pessoas, para comerem, para se alimentarem antes do culto. E Guarulhos vai receber um presente, que é a nova ADVEC. Nós estamos bastante animados, esperançosos e agradecidos a Deus por essa vitória que o Senhor tem nos dado. Maravilha. E é isso daí. Espero poder em breve estar lá para conhecer a estrutura nova lá, ver lá. Vai ser um prazer. Bem bacana, foi bacana estar lá com vocês. Foi muito bem recebido lá pelos obreiros, tudo ali com vocês, né? Pessoal maravilhoso. Como assim, foi uma honra, né, estar com vocês, conhecer mais parte da família. Espero que a gente consiga aí, né? Quem sabe nessa semana ou na outra a gente está um pouquinho juntos de novo aí. Amém. Né? Quem sabe a gente não apronta algo aí nessa cidade de Marrata aí, né? Quem sabe a gente não grava alguma coisa aí nessa cidade. Tá certo. Mandar uma palavra profética para essa, que é aqui capital do mundo, né? Mandar uma palavra profética para essa América e para o nosso Brasil, que está precisando Nossa de tomar... aquilo que a gente falou. Precisa de um agir divino. Né? E isso tem que ser aqui e lá. Então, os dois estamos numa situação que só a mão de Deus. Pastor Zéias, prazer, uma honra, satisfação. Agora eu espero que eu consiga pegar o famoso bochecha. Aí a gente revela o nome do bochecha. O cachê do bochecha é alto. É alto? Difícil, vai ser difícil, né? Difícil. Para ligar para ele tem que marcar. Não atende assim tão fácil, não. Ô, pastorzão, obrigado, privilégio estar aqui. Obrigado, viu? Para quem está nos acompanhando, agora é domingo à tarde, né? Nós estamos vindo aí de uma sequência de viagem, né? Sim, cansativo. Obrigado. Viajamos de sexta para o sábado. Pelo esforço. Chegamos em Miami, depois descemos na Filadélfia, viemos para Nova York, pregamos hoje de manhã e agora estamos retornando para Phoenixville, no estado da Pensilvânia. Mas é um prazer estar com o senhor, com meus amigos aqui que estão aqui, o Diego, o Lucas nos bastidores. E para mim é uma honra. Um prazer ter o senhor. Espero que a gente consiga ter mais momentos, né, e mais vezes para a gente poder aí alavancar ainda mais projetos como esse aqui. E a gente, quem sabe, aí não está... lá na nossa igreja a gente tem um projeto, uma sala de podcast, aí o senhor vai conhecer pessoalmente lá. Aí vai ser minha vez de escolher a sua vida e sua história. Mas pega leve, eu peguei leve aqui, bem difícil não. Mas é isso aí, gente. Olha, foi muito legal. Espero que você escute esse podcast. Olha, eu vou fazer aqui um take aqui, que é para você, a gente colocar esse take na entrada também, para a gente falar, olha, aqui nós falamos um pouquinho da vida do pastor Zéias, mas do cristão, o cristão na sua vida do militar, na vida da faculdade, né, como experiência no Haiti, né, desse pastor que tem uma longa estrada, uma longa história de vida aí, passando por vários ambientes. Então, você que ficou até aqui agora, obrigado. A você que está acompanhando, Deus abençoe sua vida grande e poderosamente. E fique firme aí para mais. Se você não se inscreveu, se inscreva, dá um joinha aí nesse conteúdo aí. E vamos para mais, que Deus tem muito mais para fazer. Safeway Church, seguindo firme nesse propósito que nós temos, levando, guiando pessoas a um lugar seguro, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.